como o tema da gente é evoluindo espiritualmente no ano novo, primeiro a gente tem que caracterizar, entender o que é evolução, né? Segundo Darwin, é o nosso maior teórico, né, pesquisador sobre o tema da evolução das espécies, a mudança gradual das características dos seres vivos ao longo das gerações, causada pela variação natural e pela seleção natural, né? O impacto do ambiente moldando o nosso corpo físico, as nossas reações emocionais e respostas também racionais, mentais. Então aqui a gente tem, para a gente entender, eu gosto muito dessa imagem, desse modelo, que é o cérebro trino, que é o cérebro reptiliano, ele é instintivo, os répteis, comer, sobreviver, regulação da temperatura, tudo isso, gente, foi um processo de evolução de milhares de anos, que está dentro aqui da nossa cabecinha. Depois, o cérebro ele é desenvolvido em camadas, a gente teve o cérebro desenvolver o sistema límbico, que é também associado aos mamíferos. Então a gente vê que os mamíferos, quem é que tem mais afeição? Um jacaré ou um cachorro, né? Qual que geralmente se conecta a outras espécies e com a gente? Com certeza o cachorro, os mamíferos. Por quê? Eles têm uma outra camada mais desenvolvida do cérebro, que é ligada às emoções, ligada aos sentimentos, aos afetos, ao reconhecimento de emoções na face dos outros, nos cheiros, no movimento, tá? E por fim, a gente chega a, entre aspas, última camada, que a gente nunca sabe o que que vem depois, que é o neocórtex, que é a parte ligada ao raciocínio. E a gente, enquanto espécie humana, atingiu esse nível de desenvolvimento, né? Agora, após a gente ter desenvolvido isso, biologicamente, o nosso corpo ele se encontra perfeito para um outro passo. E alguns seres humanos realizaram esse outro estágio, como a gente sabe, como um Cristo, como um Buda, como um Yogananda. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, que já tem esse recurso, tem a ferramenta, a maioria não está se colocando num canal de desenvolvimento para algo além, né? Porque se a gente ficar só nisso aqui, olha o mundo como tá, né? Porque isso aqui é o reino do ego. A gente tem um indivíduo completo, mas sem um propósito. Na verdade, sem um sentido. Ele vai querer sempre para ele. E se a gente quer sempre para ele, a gente vai entrar em conflito com outros que querem sempre para eles também. Tá aí as guerras, as brigas, a destruição do mundo é inevitável. Contudo, a gente tem uma esperança. E é sobre isso que a gente está aqui para falar, né? Então, existe uma outra evolução além dessa evolução material, física. A gente já está completamente adaptado a sobreviver nesse mundo, né? O estudo do Darwin, ele veio para mostrar a evolução como um processo de sobrevivência. A gente se adaptou e evoluiu para sobreviver, mas agora o ser humano ele sobrevive tranquilamente. Ele tem, domesticou o processo de alimentação, de tudo. O problema é a convivência agora. O problema é outro. Então, segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a encarnação tem por fim a melhoria progressiva do espírito. Opa, aqui a gente tem um outro elemento, que a vida não é só sobreviver na matéria. Então aqui a gente já consegue ampliar a nossa perspectiva existencial, não é verdade? Então, a espiritualidade, né, o conceito do espiritual é de que a vida não é apenas material. Aqui é só uma passagem, somos seres espirituais tendo uma vida material. Então, isso muda o sentido da evolução. Não é evoluir só para o físico se desenvolver, não. Isso aqui é só um instrumento.
Isso aqui não é o fim, a finalidade última. Ela é um instrumento para a alma que está aqui encarnada se desenvolver. E esse ano, olha que maravilha, a gente tem um novo ano para evoluir. A gente tem uma nova oportunidade. E é fundamental que nesse início a gente pense e reflita. O que é que eu fiz no ano passado? Quais foram onde eu acertei, onde eu errei, onde eu posso melhorar, onde ainda agora não é o momento para buscar melhorar, tenho que priorizar o quê? Quem aqui já fez essa reflexão do ano? Coloca aqui no chat, coloca nos comentários do YouTube. Porque se a gente passa ano após ano sem fazer essas perguntas, a gente só vai no automático. E aí é muito mais complicado para a gente evoluir. Graças a Deus ainda a gente consegue um pouquinho, porque a vida é muito maravilhosa e nos coloca sempre em situações para que a gente possa ter momentos de reflexões. Mas quando a gente faz isso conscientemente, a gente diminui muito o atrito, a gente facilita a nossa vida, sabe? É só uma questão da gente parar um pouquinho e pensar, né? Refletir. E é isso que a gente está fazendo, eu estou aqui. Então, parabéns quem está assistindo esse vídeo, quem está aqui. Ainda sobre espiritualidade, né? Carl Gustav Jung, em Um Homem e Seus Símbolos, a espiritualidade é o processo pelo qual o ser humano se torna aquilo que ele verdadeiramente é. Então, é bem interessante esse conceito, porque ele não está mencionando aqui reencarnação, e não é necessário a gente pensar em reencarnação para a gente simplesmente buscar uma vida com significado. Quem sou eu? Qual é o meu propósito no mundo? O que é que eu tenho para servir, para ajudar, né? E aí, nessa linha também, Dalai Lama se refere à espiritualidade não como uma mera religião, no sentido de dogmas, mas desenvolver qualidades humanas fundamentais, como bondade, compaixão, paciência e responsabilidade, né? É, Já que uma outra visão mais zen, né, mais meditativa, a gente tem Thich Nhat Hanh, que é um autor, um professor que eu gosto muito. Tem muitos vídeos dele no YouTube, ele ainda está vivo. Espiritualidade é estar profundamente presente na vida, em cada respiração e em cada passo. Olha que interessante. Aqui, ele já traz uma perspectiva, é simplesmente ser, estar presente. E naturalmente, aquilo que a gente é se manifesta, porque a gente está atento, presente, não sendo governado pelos automatismos mentais que nos foram programados. Às vezes a gente acha que é uma coisa porque alguém falou pra gente, e a gente repete aquilo e vai no automatismo. Mas quando a gente está presente, a gente cria um espaço de percepção e vê, por que que eu estou fazendo isso? E a gente não faz, a gente consegue fluir com a nossa verdade. Para finalizar a nossa conceituação de espiritualidade, Paramahansa Yogananda, em Autobiografia de um Yogi, ele diz: a reencarnação é o método pelo qual a alma continua sua educação. Aquilo que a gente já estava falando sobre essa vida, né, esse instrumento daqui, não como uma finalidade última, mas como um meio para a gente se educar, para que a gente possa sair daqui melhor do que a gente chegou. Beleza? É, Se alguém quiser comentar o que é espiritualidade para você, quiser, comenta aí no chat, nos comentários, né? Talvez tenha uma visão que aqui não foi contemplado. E eu aprecio muito ouvir a visão de vocês. Que a gente vai agora pensar espiritualidade, evolução e yoga. Segundo Chico Xavier, uma referência para mim incrível, né? Eu não sou espírita, mas por muito tempo estive. Foi minha primeira iniciação assim, né, à espiritualidade. Eu tinha muito medo de espírito quando criança. Não dormia nem sozinho com medo de espírito. E o que mudou foi o entendimento, né, que o espiritismo me trouxe. Então eu sou muito grato a isso. Segundo Chico Xavier, pessoal, o yoga é a ferramenta mais poderosa que existe para nos auxiliar
nessa evolução, nessa encarnação. Então a gente vai ver um vídeo dele comentando sobre isso. Nós estamos aqui com o professor Hermógenes e nós não hesitamos em particularmente considerar a yoga como sendo a benção mais preciosa que desceu do céu, do mundo da providência divina, em nosso benefício na Terra, porque através da yoga nós nos habilitamos para a preservação de nossa harmonia física e espiritual, até mesmo de modo a poder cumprir com mais segurança e eficiência os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que a yoga, consideramos a yoga uma bênção de Deus. Interessante, né? O próprio Chico Xavier, que vem de uma base ali cristã, né? Admitindo o yoga como uma grande ferramenta da nossa evolução, como a maior, né? Mais preciosa ferramenta. E aí, gostou desse corte? Então clica na descrição e assiste o vídeo completo que tá muito massa.